Se você assistiu a trilogia O Senhor dos Anéis e parou um tempo para pensar a respeito do enredo, você deve ter chegado à conclusão que o plot do Um Anel não faz o menor sentido, não é? Por que Sauron, uma criatura superpoderosa, iria colocar a sua essência, os seus poderes, num objeto que podia ser roubado e no fim podia ser destruído e causou a sua ruína? Isso parece incoerente para quem viu apenas os filmes, e realmente é, se você não tiver acesso ao resto do material, não tiver acesso aos outros livros, como o Silmarillion, Contos Inacabados, não fica muito claro o motivo do anel ter sido criado. Mas eu vou explicar aqui para vocês os motivos pelos quais o Anel 1 foi criado e aproveitar para dizer a vocês qual é a relação da obra de Tolkien com o cristianismo. Vocês vão entender nesse vídeo que a obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, etc., são obras cristãs que ensinam lições valiosíssimas e vale muito a pena vocês lerem os livros, assistirem os filmes, mesmo que os filmes não se aprofundem em coisa nenhuma, são obras-primas do cinema e merecem ser assistidos. Mas vamos lá, para explicar o motivo do Anel 1 ter sido criado, é preciso explicar como que foi criado o mundo de Senhor dos Anéis. No início havia uma entidade chamada Eru, que depois passou a ser chamado pelos povos da Terra-média de Ilúvatar. Eru, ele é como se fosse Deus. Ele é uma entidade onipotente, onipresente, que pode fazer o que bem quiser na sua criação. Então, ele funciona como o Deus cristão. E a primeira criação dele, por assim dizer, foram os Ainur, os espíritos originários, que são como os anjos e arcanjos. Nessa categoria de espíritos haviam duas subdivisões. Uma delas eram os Maiar, do qual fazem parte Gandalf, Saruman, Sauron, entre muitos outros. E havia uma categoria acima chamada de Valar. Os Valar eram como os arcanjos, espíritos mais poderosos, com grandes capacidades de criar coisas e etc. Mas nenhum deles tinha a capacidade de criar a vida. A capacidade de criar a vida, assim como outros poderes, vinha da chama imperecível. É difícil explicar o que é a chama imperecível, mas é como a essência divina que Ilúvatar ele controlava essa essência divina, esse poder divino. E havia entre os Valar um que ficou invejoso e quis também ter acesso a essa chama imperecível. O nome dele era Melkor. E ele se corrompeu para o mal. Ele cobiçou as outras criações, ele quis destruir, e ele é a personificação de Lúcifer na obra de Tolkien. Ele é o próprio diabo, que, como é o diabo, né, do cristianismo, não tem a capacidade de criar, mas apenas de corromper aquilo que é feito pelos outros. Tolkien diz que o mal não tem capacidade de criar nada, apenas de corromper as criações dos outros. É mais ou menos o que aconteceu quando a Amazon pegou a história da Segunda Era para contar naquela série hedionda dos Anéis de Poder. Sem capacidade de criar algo que prestasse, eles pegaram algo que era bom e corromperam ao máximo que poderiam. Mas, voltando à história da Terra-média. De Arda, na verdade, que é o nome do mundo em que se passa lá a história, porque tem Terra-média, Beleriand, onde que afundou, Númenor, Valinor, tem vários continentes, mas vocês conhecem como Terra-média. Vamos lá. Acontece que quando Melkor se corrompeu, ele perdeu o acesso à chama imperecível, porque quem controlava a chama imperecível era Ilúvatar, e ele tirou esse acesso daqueles que se corromperam, ou seja, de Melkor e dos seus subordinados. Isso incluía Sauron e os Balrogs e um monte de demônios e criaturas lazarentas que haviam lá. Eles perderam esse acesso à chama imperecível e não puderam mais recarregar os seus poderes. Isso é importante vocês entenderem, que o poder de Sauron, o poder de Morgoth e todos eles tinham um limite. E Morgoth foi o que mais abusou desse poder. Não sei se eu expliquei, mas quando o Melkor se corrompeu e começou a tocar o zaralho, ele acabou sendo nomeado como Morgoth, que significa inimigo escuro do mundo em élfico. Isso é um adendo importante para vocês não confundirem o mesmo personagem com nomes diferentes.
Mas bem, ele estava gastando seus poderes, criando dragões, criando monstruosidades, fazendo orcs, tudo que fosse possível de anormalidade, de maldade, ele estava fazendo e com os seus poderes. E ele foi enfraquecendo, porque ele não tinha como recuperar essa energia. Até que no final, no fim da Primeira Era, quando ele foi derrotado, ele já estava tão fraco que até mesmo elfos podiam enfrentá-lo. Ele chegou a quase ser vencido num duelo contra o rei dos Noldor, o Fingolfin. E aí vem a questão da Forja dos Anéis. Porque Sauron, ele, antes de trair Eru e trair os elfos e etc., ele era um aprendiz do Valar ferreiro, chamado Auler. Ele era um ferreiro que havia feito as montanhas da Terra-média, era o mestre dos ofícios, etc, etc. E com essa capacidade, essa inteligência, esse conhecimento que ele aprendeu com Auler, ele fez a arte de forjar os anéis. E a arte de forjar os anéis permitia que ele conservasse a sua essência e os seus poderes nesses objetos, e eles não se esvaíssem por conta da desconexão com a chama imperecível. E esse é o motivo pelo qual o anel foi criado, e além desse motivo também tem a questão de que o anel ele servia para governar a vontade dos outros anéis, ou seja, dos outros portadores dos anéis. E aí, vejam só que interessante, os primeiros 16 anéis que foram forjados, Sauron fez junto com o elfo Celebrimbor e distribuiu para os lordes elfos 16 anéis. Depois houve uma guerra em que Sauron recuperou esses anéis, distribuiu para os homens, e aí esses anéis transformaram alguns homens naqueles Nazgûl que você vê nos filmes, andando em cavalos negros com mantos pretos, sem rosto, identidade visual foda pra caralho. Mas essa é a história dos anéis, do porquê eles existem. Sauron criou o anel com o objetivo de conservar as suas forças e os seus poderes. E isso causou, é claro, uma grande vulnerabilidade a ele, mas era mais conveniente do que simplesmente deixar os seus poderes se esvaírem e, no fim, se tornar uma criatura impotente. Mas, bem, qual que é a grande lição cristã a respeito disso tudo? É que Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, o mestre de Sauron, o malvadão, o grandíssimo filho da puta, ele também fez algo parecido. Ele fez com que a sua essência se entranhasse no solo da Terra-média, principalmente nos metais, no ouro, nos metais preciosos. A essência de Morgoth, isso é inclusive descrito num livro póstumo de Tolkien chamado O Anel de Morgoth, fala sobre como ele entranhou a sua essência, a sua malícia na própria Terra. E aí vocês devem se lembrar de que o mundo jaz no maligno, meus amigos, e que apenas fora do mundo é possível estar livre de todas as influências nefastas. É possível estar livre de todo tipo de malícia, de todo tipo de maldade que está entranhada no nosso mundo, entranhada literalmente na Terra. O simbolismo que Tolkien colocou nisso é mais do que óbvio. Assim, ele é completamente claro, não chega nem a ser subjetivo. É uma referência óbvia à Bíblia, é uma referência óbvia ao cristianismo e à realidade ao qual todos nós devemos nos atentar, não é? Não é verdade, meus amigos? De que o mundo é um espaço de constante provação em que nós iremos estar o tempo todo convivendo com a tentação, com o pecado, com a malícia, com a escrotice, porque, né, o mundo ele jaz no maligno e a salvação ela está em outro plano, ela está em outro lugar. Espero que essa explicação breve sobre o universo do Senhor dos Anéis tenha servido para vocês se interessarem por essa obra.